Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas a mais um Na Palma da Mari, nessa edição super especial. Eu tô aqui com a Samia Cherrabi, que é diretora de marketing da PepsiCo Brasil. Bem-vinda! Obrigada, muito obrigada pelo convite. E obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que é um tempo concorrido para conversar com a gente sobre um assunto tão legal. A Samia chegou aqui e falou, ai meu Deus, estava em reunião, imagino que seja uma loucura a sua vida. Com certeza. E daqui já vou para outra. Ah, tá. Então a gente vai conversar bastante, porque tem uma campanha nova de Cheetos. Samia, e eu queria saber como surgiu a ideia de fazer essa campanha. Primeiramente, obrigada por estar aqui. É muito legal a gente ter a oportunidade, né, de divulgar o trabalho, um trabalho que a gente faz com tanto amor, assim. E acho que, primeiramente, assim, a coisa que eu queria destacar é que, assim, tudo que a gente faz na PepsiCo, a gente faz com muito foco no consumidor, buscando essa conexão real, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Você engajar o consumidor de uma maneira autêntica, de uma maneira natural. E a gente foi muito feliz nesse projeto, porque a gente juntou aí a marca Cheetos, que é uma marca global, amada pelo consumidor brasileiro, junto com um parceiro incrível que é a Netflix, né? E aí a gente está falando de duas marcas grandes e que têm valores muito parecidos, né? E aí que eu te falo que é muito importante essa coisa da sinergia, da conexão, do consumidor entender que, nossa, isso faz sentido, né? Que é uma coisa quase orgânica. A gente está falando de diversão, a gente está falando de entretenimento, a gente está falando de sabor, né? Porque quem nunca ficou na frente de uma telinha, comendo um salgadinho, assistindo um Netflix, né? Então eu acho que para começar assim já é uma parceria de muito sucesso. E aí eu acho que a gente teve a felicidade de ter uma sinergia também criativa nessa campanha. Porque a gente com Cheetos, já faz alguns anos, a gente usa o caminho criativo do dedo de Cheetos. Que é basicamente, né, a gente faz essa alusão à coisa fã de você comer os Cheetos e ficar com os dedos, com o pozinho amarelo. Né? Então todas as nossas campanhas, todas as nossas narrativas falam muito sobre isso, porque os Cheetos têm muito a ver com diversão. E quando você pensa na parceria que a gente fez com o Mãozinha, que é o personagem da Wandinha, ficou perfeito, né? Então assim, a gente está tendo um retorno do público incrível, dizendo, nossa, que parceria incrível, nossa, tem tudo a ver, nossa, Mãozinha com os dedos de Cheetos. Então assim, a gente ficou muito feliz, a gente acha que isso traz aí uma sinergia para as duas marcas muito natural, né? E engaja o público, porque aí é uma história divertida, que tem a ver com as duas marcas, né? Com a personalidade das duas marcas. Que legal! Eu sempre tenho muita curiosidade de saber como funciona a sala de criação da área de marketing, porque eu falo, a ideia é tão boa que eu imagino que quando veio, nossa, é uma alegria, porque é isso, vocês conseguiram juntar uma coisa muito nostálgica pra gente, que, sei lá, come Cheetos desde criança e tem a coisa do dedinho e tal, com algo que está acontecendo agora, o consumidor se sente ouvido também, né? Reconhecido, Samia. Não, total. E eu acho que, assim, é o que eu te falei, eu acho que cada vez mais, assim, acho que hoje a gente está sendo impactado em todo lugar, né? Antigamente você ficava na frente de uma tela de TV e era aquilo, no máximo uma revista, né? Agora você está sendo impactado em todo lugar, você geralmente não fica parado olhando para uma tela de TV, então a gente tem que integrar essa comunicação de uma maneira que seja muito fluida na vida dessa pessoa, né? E sem ser uma coisa imposta. Então tem que ser uma coisa que gere entretenimento, tem que ser uma coisa que as pessoas olhem e falem, putz, tem tudo a ver, né? Que você seja fiel aos valores daquela marca. Então assim, a gente está super feliz porque a gente busca muito esse tipo de interação, cada vez mais, né? De coisas que façam as pessoas se engajarem de uma forma leve e dando risada, né? E a gente vê cada vez mais marcas se relacionando com o universo do entretenimento. Sim. Na sua opinião, qual a importância de fazer essas parcerias hoje em dia? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que os veículos de entretenimento, eles são hoje um veículo importante de comunicação para as marcas, porque eles trazem principalmente a coisa da experiência. Né? Então não é simplesmente você chegar lá e colocar o seu logo, né? Que nem antigamente a gente fazia, tá aqui teu logo. Não, você tem que trazer alguma coisa para esse consumidor. Então você tem que estar integrado naquele lugar, você tem que trazer uma experiência que seja memorável, alguma coisa que faça sentido. Né? Então eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em Doritos, que é uma marca também muito forte da companhia, a gente está agora com uma parceria com a Fórmula 1. Uma parceria muito legal, que agora no segundo semestre vocês vão ver um monte de coisa, que vai muito além de comunicação, vai em experiência, vai nessa dinâmica com o consumidor, de uma maneira, assim, estar onde ele está,
de uma maneira que realmente faça sentido. É uma coisa muito dinâmica, muito ativa. E no caso, por exemplo, do Rock in Rio, para você ter uma ideia, a gente, por exemplo, patrocinou a parte de acessibilidade, que tem tudo a ver com o DNA da marca. Então, a gente tenta também fazer essas conexões em vários pontos para o consumidor falar, putz, entendi, isso é Doritos, né? Isso não é uma propaganda simplesmente, isso é a marca participando da minha vida de uma maneira muito integrada e memorável, né? Então, acho que esses veículos são muito importantes, né? Os festivais, o futebol, por exemplo, com leis, a gente patrocina a Champions League. Então, assim, são momentos onde você insere a sua marca de uma maneira criativa e dinâmica, né? No mercado. Eu ontem estava no Pão de Açúcar do Butantã aqui em São Paulo e aí eu vi lá toda a ativação que vocês têm lá. Ou seja, a pessoa está no dia a dia dela e aí vocês... É aquela coisa de você não impor, né? Igual você falou. Não, você traz a diversão. Então, assim, eu acho que é uma coisa de você surpreender, né? Então, o consumidor, de repente, foi impactado nas mídias sociais ou na rua por um out of home, mas ele chega para fazer a compra, ele não está esperando, né? E tem toda uma cena, tem toda uma coisa divertida, né? De uma exposição completamente inusitada, que eu acho que chama atenção e fala, nossa, puta, essa marca é muito legal, né? Porque eu acho que é isso. Você tem que traduzir a marca. A marca é uma personalidade, é uma pessoa, né? Eu costumo falar. E a pessoa, ela tem uma personalidade. Então, assim, essa personalidade, ela tem que fazer sentido, ela tem que ter consistência, né? Você não vai ser uma pessoa um ano, outra pessoa no outro ano. Então, essa consistência é muito importante. Então, aonde você tiver contato com a marca, você tem que ter a mesma sensação, né? Então, isso e hoje, num mundo tão dinâmico, eu acho que isso é um desafio, mas é muito importante, né? Você manter essa consistência. Falando de desafio, é interessante porque não a gente vê só as marcas olhando para o universo do entretenimento, mas cada vez mais para o universo digital também. Marketing digital, redes sociais, que era uma coisa que, sei lá, 15, 20 anos, a gente nem pensava direito. Então é muito interessante ver esse investimento nisso, mas a minha dúvida é, como vocês enxergam os desafios e as oportunidades para engajar o público também nesse universo? Eu acho que, assim, esse universo é um universo que é muito dinâmico também, ele é muito rápido, né? Hoje você tem que reagir muito rápido. Eu acho que a conversa com o consumidor ela é de duas vias, né? Acho que antigamente você não tinha isso, você não tinha esse retorno tão rápido, né? Então hoje você tem que ter realmente um que a gente chama de social listening. A gente está sempre escutando o consumidor, a gente está sempre entendendo o que eles estão falando com a gente nas redes. Então isso é um desafio muito grande, porque você tem que estar entendendo como aquilo tudo está acontecendo, como aquilo tudo está sendo sentido, reagindo, trazendo novidades. E aí eu acho que o grande desafio é o que eu te falei, eu acho que é manter consistência. Porque você não pode ser uma marca, né, que de repente cada dia está falando uma coisa, cada dia está num lugar diferente. Então, assim, o consumidor tem que entender e ele tem que confiar em você. Então, a marca, ela cria uma confiança. Então, acho que o desafio nesse mundo tão rápido, tão dinâmico, é você manter essa consistência. Só que essa consistência é a única coisa que vai fazer você criar um vínculo real, emocional, com esse consumidor. Olhando para frente, tem mais surpresa da PepsiCo vindo por aí? Sempre tem, óbvio, né? Eu já te dei um spoiler aqui da Fórmula 1, que vai ter um monte de coisa legal. Mas uma coisa que assim, a gente pode até falar aqui, aproveitando, a gente está hoje com um lançamento muito legal, que é o sabor pimenta mexicana, que é um sabor icônico já dentro do nosso portfólio. A gente já tem ele dentro de Doritos e de Torcida. E a gente estendeu esse sabor agora para Cheetos e Ruffles. E a gente está com como se fosse uma exposição de linha mesmo no ponto de venda, blocada com todos os nossos produtos de pimenta mexicana. E está sendo um super sucesso. A gente tem aí um segmento de apimentado que cresce muito no Brasil, né? Uma coisa interessante isso da gente ver esses movimentos. E só que aí também, né? Pensando no consumidor, sendo uma marca, uma empresa que pensa centrada no que esse consumidor precisa, a gente teve que fazer uma adaptação. Porque, assim, a pimenta mexicana é super forte. E aí a gente fez todo um trabalho de trazer esse nível de picância adequado para o paladar brasileiro, né? Então tá muito legal, porque, assim, os consumidores estão adorando, né? E estão achando, assim, putz, é exatamente isso que eu gosto de pimenta, né? Então acho que isso é muito legal e a gente está super feliz com esse lançamento.
Então, eu convido todos a experimentarem. É o clássico impossível comer um só, né? Exatamente. Não dá. Sami, eu queria te agradecer muito, foi um prazer te receber aqui. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até o fim de mais um bate-papo aqui no Na Palma da Mari. Lembrando que tem episódio novo toda quinta-feira às 8 da noite, eu espero vocês.